Olá a todos, Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Nós vamos meditar numa mensagem e você vai perceber que muitas das vezes nós estamos muito cegos para a grandeza de Deus, focando você que está sofrendo, gemendo, sentindo vazio. De repente você está, como talvez eu até fiz um dia, você está focando no problema e não na grandeza de Deus, porque você é o milagre de Deus. Olha só essa foto, olha esse paraíso, essa criança, como nós nascemos, o modo como nós somos formados no ventre de nossas mães. Nosso corpo, que é matéria, tem algo dentro que é eterno. O sentimento, a alma, o espírito, a mente, a inteligência. Olha o mar, o sol. Olha que lindo o pôr do sol. Olha os peixes. Olha o mar, olha a lua. Olha a criação de Deus. Então, vamos meditar aqui nesta mensagem. Você pode acessar no blog acuradointerior.blogspot.com, também no facebook.com/cura do interior. Você vai clicar nessa mensagem e nós vamos aqui antes fazer uma oração para que o Senhor Jesus abra o nosso entendimento. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe a todos que assistirem este vídeo, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento e nos levar a entender o que o Senhor quer que nós venhamos praticar, meu Pai, corrigir, melhorar. Em nome do Senhor Jesus, abra os nossos olhos, fala conosco. Amém. Então, pessoal, o título é: Você deseja saber como o Senhor Jesus é? Então leia esta mensagem e siga as pistas que ele nos deixou. A criação, nós, os seres humanos, a natureza, deixa muito claro pistas sobre o Senhor Jesus, o único e verdadeiro Deus. E como estávamos falando no início, nós às vezes nos deixamos cegar pela situação que aos nossos olhos é impossível. Já contei, vou deixar no final o link do meu testemunho, quando eu estava sofrendo com depressão, pânico, conflitos internos, insônia, dores de cabeça fortíssimas, uma situação que parecia o inferno, parecia o fim. Mas o Senhor Jesus mudou tudo, transformou tudo, e é o que você deve fazer, focar nele, porque ele é superior ao seu problema. Ele pode resolver a situação e não se apegar a ele apenas para resolver o seu problema, mas porque você precisa entender que sem ele você e eu não somos nada. Só ele preenche o nosso ser. Jesus já nos fez, o Senhor nos fez para que, de um modo que só ele nos preenche, para que a gente viva o amor dele, porque só ele pode nos preencher. Então vamos meditar na criação, na grandeza de Deus, para que nós possamos entender, ver as pistas do Senhor Jesus e possamos nos voltar para ele. E se você estivesse fisicamente diante do Senhor Jesus, que perguntas faria? Como se comportaria? Bem, se você gostaria de saber como o Senhor é, observe as pistas que ele nos deixou através da sua espetacular criação. Saiba que Deus é tão grande, mas tão grande, que ele não precisa aparecer fisicamente para que você o veja. O Senhor não precisa falar audivelmente para que você o ouça. Saiba que isso é possível, e agora mesmo, se você quiser. Independente do que você tenha feito ou deixado de fazer, você tem agora a oportunidade de ver a face do Senhor Jesus. Face a face o Senhor Jesus e fazer com que esse dia seja o mais extraordinário de sua vida até hoje, com uma mudança tão profunda a ponto de as pessoas nem acreditarem em sua transformação. Você pode se perguntar, mas eu vou ver fisicamente? A resposta é: você já está vendo, o tempo todo. Quando está diante da grandeza do oceano na praia, o Senhor está falando com você, mostrando um pouquinho de sua grandeza. Quando você responde mal a alguém e se arrepende, é o Senhor falando com você novamente, através de sua consciência, mostrando que você não foi feito para agir assim. Olha a natureza, os animais, como as aves e os peixes migram milhares de quilômetros, como tudo é muito bem sincronizado pelo Senhor Jesus, o único Deus. Olha a intensidade da luz do sol, da lua, das estrelas. Quando você pegou o seu filho, ou podemos raciocinar, quando você vê o seu pai, as pessoas que você ama, quando você pegou o seu filho no colo pela primeira vez, ficou espantado com o tamanho do amor que sentia por ele, novamente era o Senhor falando com você. Será que você não percebe que o amor que você sente em relação ao seu filho, a pessoa amada, é uma projeção do amor do Senhor dentro de você? E que o Senhor sente em relação a você tanto amor quanto você sente em relação ao seu filho, desde quando você o segurou pela primeira vez? E quando você se olha no espelho, você vê a mais bela criação de Deus. Olha o seu corpo, como foi bem projetado. Sua capacidade de escolha, como você foi perfeitamente desenhado pelo Senhor Jesus. E agora, você vê ou não vê o Senhor? É óbvio que tudo que citamos é apenas a criação de Deus e não se compara à grandeza da presença do Senhor. Só Ele é digno de toda honra e glória, mas a criação testifica o poder
e a grandeza de Deus. Vamos meditar aqui neste texto que fica em Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 32. Olha só, vamos ler devagar para você entender como a criação, a consciência humana, a mente, deixa muito claro que só há um Deus, que é o Senhor Jesus. E que nós temos o tempo e as oportunidades e as provas muito mais escancaradas, muito mais do que suficientes para que reconheçamos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. E que tenhamos a vida eterna, que é a presença dEle. Razão para viver, que é Ele. E uma vida plena. Com lutas e dificuldades aqui, mas a presença dEle é maior do que tudo, meu amigo. Veja só. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e a injustiça. Quer dizer, os homens veem a verdade, mas fingem que não têm a verdade. Eles retêm a mentira no seu coração. E vivem achando que têm o controle de suas vidas quando sabem que não têm. Não sabe a hora que vai morrer, por exemplo? É ou não é verdade? Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, de aves, quadrípedes e de répteis. Quer dizer, a criação deixa muito claro, a consciência deixa muito claro a existência de Deus, a forma do nosso corpo, que tem a parte espiritual e tem a parte física, que se você cortar uma pessoa que faleceu, fazer autópsia, nem precisa de anestesia, porque ela não vai sentir, e quem sente não é o seu corpo, é a sua alma, nosso corpo é matéria, a nossa parte espiritual, a nossa mente, a alma, consciência é que é eterna. As coisas que são visíveis, a nossa consciência, a criação, a natureza, tudo, os céus, deixa muito claro a grandeza de Deus. E aqui fala que os homens conheceram a Deus, mas não o glorificaram como Deus. Ou seja, por isso o seu entendimento se escureceu, o seu coração se escureceu. Pessoas que adoram imagens, que adoram o pai, o dinheiro, que adoram coisas e pessoas, que querem que Deus resolva os seus problemas, os seus traumas, mas não querem ter uma vida com Deus. Querem apenas que Deus tire o sofrimento, mas não entendem que o seu sofrimento é a distância que elas têm de Deus. Então, provas nós temos muito mais do que suficiente, pessoal. O que falta é a gente reconhecer o óbvio, que só o Senhor Jesus é Deus, se voltar para Ele, ter um relacionamento com Ele. Deus nos fez para isso, para viver, para aproveitar o amor dEle. E pronto, não tem a ver com religião. Claro que você deve ir a uma igreja que está de acordo com a palavra de Deus. Óbvio que ajude, como tem me ajudado. Mas o que você precisa entender é que você foi feito para se relacionar com Deus, e sem Ele não há uma existência. E se você partir desse mundo sem o Senhor Jesus, você está perdido. Vamos continuar. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou às suas concupiscências de seus corações, as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, que é qualquer prazer sexual fora do casamento, instituído por Deus, homossexualidade, que não agrada a Deus, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Você vê que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Ou seja, não existe desculpa para nenhum ser humano
Todo ser humano sabe muito bem em seu íntimo que foi criado por Deus. Portanto, já nasce com os princípios de Deus dentro de si. Ele sabe o que é certo ou errado, mas muitas das vezes escolhe ignorar e desobedecer a palavra de Deus, seguindo seus próprios caminhos, achando que sabe mais do que o seu Criador. E o mais incrível é que os animais que foram feitos irracionais obedecem fielmente às ordens de Deus, mas o ser humano que tem o raciocínio muitas vezes é desobediente. E mais uma prova do amor de Deus é que o ser humano pode estudar e compreender qualquer coisa neste mundo, mas sua mente tem limites. Esse limite mostra que somos pequenos diante da glória de Deus. Nós conseguimos entender qualquer coisa neste mundo, mas não podemos entender a grandeza de Deus completamente. Ele fez tudo apropriado a seu tempo, mas também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Eclesiastes 3:11. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29:29. Ou seja, tudo o que Deus espera que você cumpra é conhecido em sua mente. Você sabe que deve se entregar ao Senhor Jesus de corpo, alma e espírito e não viver admirando mais a criação do que o Criador. Mas, infelizmente, a maioria prefere ignorar o Senhor, trilhando um caminho com suas próprias pernas para a condenação eterna. E sabe disso no seu interior, pois a pessoa que não tem comunhão com o Senhor Jesus, ela é vazia. Não adianta querer viver contra a palavra de Deus, querendo ser aceito, querendo impor a sua vontade para os outros, porque a palavra de Deus deixa claro: um relacionamento sexual fora do casamento é pecado, um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo é pecado. A Bíblia deixa isso claro. Então, o homem tem a consciência, tem a natureza, tem a criação. Nós podemos ver aqui, olha essa imagem, olha tudo que você está vendo aqui. Não tem como contestar, pessoal. É que o homem acha que ele tem o controle da sua própria vida, mas não tem. Só existe dois caminhos: ou Deus ou longe de Deus. Aquele que se rebelou contra Deus, que era anjo, Lúcifer, Satanás, se tornou diabo e tem a condenação assegurada na palavra de Deus. E o Senhor Jesus está te convidando para você se arrepender. Não importa o que você fez, importa de hoje em diante que você se volte ao Senhor Jesus. Porque as provas mais óbvias estão diante de nós, para que nós temamos a Deus, porque teremos que dar conta de tudo que fizemos ou deixamos de fazer. Deus está lhe buscando mais uma vez através dessa mensagem. Aproveite essa oportunidade. Como vimos no texto em Romanos 1, todos sabem que irão morrer, ou seja, que a hora da prestação de contas ao Senhor chegará. E se você tem medo da morte, então é porque você ainda não está salvo. Amigos, não importa se você se acha indigno, se cometeu um pecado grande ou pequeno, o que importa é, você é sincero? Você quer realmente conhecer e ter uma experiência verdadeira com seu Criador, deixar de ser apenas criatura para ser seu filho? Se você quiser, então vá a um lugar reservado agora, entre na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus, e fale com Ele. Isso, feche os seus olhos e, se você quiser parar o vídeo e ter o seu momento com Deus, fique à vontade. Exponha para o Senhor Jesus tudo que está dentro de você, as dúvidas, medos, angústias. Peça perdão, receba Ele como seu único Senhor e Salvador, entregue a sua vida para Ele. Acredite, ainda que pareça que a despersonalização, esse tormento que venha consumindo você, parece que não tem jeito, não importa se você está na igreja ou não, importa se você quer focar a partir de hoje na grandeza de Deus. Você pode ver Deus até no Wi-Fi. Olha a inteligência que Deus deu ao homem, se conectar pela internet com dispositivos sem fio. Olha os móveis da sua casa, era uma madeira. Deus deu inteligência ao homem para criar uma máquina, extraindo matérias que vêm do chão, que Deus criou, para criar os móveis da sua casa. Olha as paredes, olha o céu, olha o oceano, tudo à sua volta. Deus está próximo de você. A criação, é lógico, não é nada diante de Deus, mas deixa evidente a criação de Deus. Então não foque no seu trauma, foque em Deus, entregue sua vida para Ele agora, converse com Ele, dê a sua vida para Ele. Meu Deus, eu entrego cada pessoa que o Senhor vai enviar para esse vídeo em tuas mãos. Peço que o Senhor se revele a elas, que elas tenham a revelação da tua presença e compreendam que foram feitas para viver o teu amor, para serem objetos do amor do Senhor e para viver com o Senhor um relacionamento íntimo, eterno. Que elas tenham essa consciência, se arrependam enquanto é tempo, porque após a morte o Senhor já nos deixa claro que é tarde demais, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Vou deixar aqui uma dica para vocês. Esses 3 filmes me ajudaram muito na minha comunhão com Deus.
e uma trilogia. Um Encontro Perfeito, Um Outro Encontro e O Último Encontro. Ele vai responder várias de suas perguntas, esses 3 filmes. Assista nessa ordem que vai te ajudar muito na sua caminhada na fé. Você que está cansado na sua caminhada na fé, se sentindo desanimado, o 3º filme mais indicado, mas a ordem correta é esta, vai te ajudar muito. Tem uma série também, Encontros, que você pode encontrar na internet, da Graça Filmes. Não estou fazendo propaganda não, mas são filmes espirituais, inspirados por Deus, me ajudaram muito. Tá bom? Tem um e-mail aqui para contato, se você quiser entrar em contato. Tem aqui também a página no Facebook. E vou deixar aqui esse link com o meu testemunho mais uma vez. Curado da depressão, do pânico, despersonalização, conflitos internos, fortíssimas dores de cabeça. Eu tenho certeza que se você se apegar ao Senhor Jesus, não apenas para se ver livre do seu sofrimento, mas por amor, para conhecê-lo, você vai ser a pessoa mais feliz de toda a face da terra. Pode ter igual, mais feliz que você não vai ter, porque você vai fazer parte da família de Deus. Que Deus os abençoe e que seus olhos sejam abertos à única verdade que é o Senhor Jesus. Um abraço, até mais.